Bom dia, pessoal. Agradeço a participação de todos, né? E o Isaac está nos bastidores aí, vai estar nos dando apoio, inclusive com os slides, passando vídeos e, eventualmente, também anotando as dúvidas e o interesse de vocês em debater. O Isaac, não está aparecendo para mim o primeiro slide. Tá. Bem, pessoal, de novo, bom dia a todos, né? Vamos dar início aí. Eu vou ser o palestrante de vocês hoje. Webinar Concepção e Implementação de Iniciativas Colaborativas entre a mineração, territórios, comunidades e stakeholders locais. Esse evento faz parte de um calendário de eventos, são mais 7 eventos ao longo desse mês, novembro e dezembro, tá? Convido todos para participar, mas deixando bem claro que nós vamos estar gravando todos esses eventos e sempre que a gente terminar um evento, nós vamos estar colocando o link para os eventos já realizados e convidando novamente para o próximo evento, né? Então, semana que vem, na quarta-feira, tem um evento sobre pequenas minerações, né, a questão de inovação. É importante colocar que, vamos dizer, nesse evento eu vou estar falando como mercado mineral, como território mineral e como Instituto Quadrilátero, né, que são marcas que eu utilizo para desenvolver aí, propor ideias, desenvolver conceitos, né, e fazer projetos de parceria. No caso do Instituto Quadrilátero, que nasceu com o projeto Geoparque Quadrilátero Ferrífero, ele hoje, vamos dizer, em 2018, ele foi credenciado junto à ONU para a implementação dos ODS. Então, hoje, eu e o Instituto Quadrilátero, né, somos membros efetivos da ONU, né, para a implementação dos ODS dentro de uma grande rede mundial, que vai estar disponível para vocês, né, para a gente estar, de alguma maneira, criando, articulando, né, a busca de informações e tendências e conhecimentos e assim por diante. Então, ao final dessa apresentação, vou deixar meus contatos e estou totalmente disponível a vocês estarem aí solicitando um novo contato para troca de ideias. Próximo, por favor, Isaac. Bem, vamos dizer, é muito interessante que essa proposta de estruturas, organizações colaborativas, ela vai permear todos os oito eventos, todos os 8 webinars que nós vamos estar realizando até dezembro, tá? E, na verdade, eu tive pensando, né, o que isso significa. Na verdade, o webinar ele não deixa de ser um chamado ao crescimento, é um chamado à cooperação e à colaboração. Então, hoje, como é que é o nosso momento? Passadas as eleições de 2022, a expectativa está sendo que políticas de retomada do crescimento em taxas aceleradas é o que toda a população pede e espera, né? Os brasileiros cansaram um pouco do ritmo lento de desenvolvimento ou mesmo períodos de recessão. E mais, o brasileiro perdeu a confiança na capacidade do seu país, na capacidade do Brasil, de crescer a um ritmo importante e constante, contínuo. Tá? Isso, vamos dizer, para nós, profissionais, para nossa família, para os nossos filhos, né? Nós temos essa ânsia, esse pleito, né, do Brasil voltar a crescer. E aqui eu deixo uma proposta que as lideranças nacionais, estaduais e regionais mobilizem a sociedade para um sentido único, né? E não um sentido de bater as cabeças, né? E de mãos dadas, aí com mãos dadas significando a colaboração, a cooperação. As palavras que podem ser mágicas para esse movimento histórico de cooperação e colaboração, né? A despeito de uma cultura desfavorável. Então, fica muito claro para mim, em termos do meu histórico, que colaboração e cooperação são sine qua non, são exigências para que realmente nós possamos implementar desenvolvimentos mais acelerados numa nova geração de países onde predomina uma falta de recursos, sejam recursos humanos, recursos de inteligência, recursos de cooperação, né? Ou mesmo recursos financeiros. Próximo, por favor, Isa.
Bem, aí está, então, o calendário. Eu acredito que todos vocês receberam, através de e-mail, ou WhatsApp, ou mesmo LinkedIn. Aqueles que quiserem mais informações podem fazer contato direto comigo. E, por favor, o próximo. Os próximos eventos, então, são Gestão da Inovação em Pequenas Empresas de Mineração, em que cooperação e colaboração é a solução para a inovação nas pequenas empresas de mineração. Próximo. A reconversão e desenvolvimento de territórios minerados, né? Também passa a ser o grande desafio, né? Conversas que eu tenho tido com organizações ligadas à mineração, esse é o grande drive do momento, né? E, mesma coisa, há uma demanda de recursos para o território, há uma demanda de atuação da mineração para apoiar esses projetos, mas os recursos são muito grandes. Então, de novo, vai ser uma rede mais robusta de cooperação e colaboração que vai viabilizar esses movimentos. Próximo. O webinar sobre alinhamento ODS e ESG. Como eu falei, nós estamos hoje atuando como membros da ONU para a implementação dos ODS no Brasil, com um foco muito grande no setor mineral, nos territórios mineradores, nas empresas mineradoras e nas cadeias produtivas, né? E nós queremos trabalhar essa articulação ODS e ESG como grande ganho. Na medida que as empresas trabalham o ESG e nós e os territórios, né, trabalham o ODS, vai ter uma aceleração do processo de desenvolver ambas as práticas, né? E aí nós vamos estar trabalhando os benefícios territoriais, sociais e empresariais que serão advindos dessa boa articulação. Próximo. O Banco de Minerais de Futuro. É uma situação similar, né? O Brasil tem um histórico de sempre estar exportando matérias-primas, concentrados, né? Nós temos aí a disponibilidade de terras raras, lítio, grafite, uma série de outros minerais que têm uma grande utilização nas tecnologias de futuro, né? Ligadas a mudanças climáticas, a novas fontes de energia e assim por diante. O Brasil, quanto mais o Brasil conseguir alocar de tecnologia, evoluindo, agregando valor aos seus concentrados que seriam exportados, maior vai ser o valor agregado, maior vai ser o valor de exportação. E, logicamente, o desenvolvimento dessas tecnologias de ponta passa necessariamente, de novo, por celebrar cooperações e colaborações com instituições, tanto no Brasil quanto no exterior, que possam trazer para o Brasil essa informação, esse conhecimento necessário. Próximo. Outro título de webinar seria as pautas fora do radar para ESG, Net Zero, água e economia circular. Hoje existe uma grande chamada de temas gerais, mas certamente existe uma série de pautas que são ou esquecidas ou que não são contempladas por falta de tempo, por ser mais detalhadas. Então, a nossa ideia nesse evento vai ser justamente discutir quais não são essas pautas fora do radar que nós temos de começar a já nos preocupar para que estejamos prontos no momento que elas começarem a ser demandadas de forma mais acelerada. Próximo. Os arranjos institucionais de apoio ao desenvolvimento territorial, empresarial, social e cultural local. Análise e avaliação do Geoparque Quadrado Ferrífero como caso. Então, o Geoparque nós tivemos aí 10 anos de investimento no Geoparque, né? Ele é uma referência em como que um projeto estruturado pode trazer o desenvolvimento local. Então, esse vai ser um projeto de análise. Próximo. Análise de pauta potencial de inovação para as relações mineração, território, comunidades e stakeholders. E o próximo, por favor. Bem, finalizamos. São 8 eventos, são 8 webinars, sempre no horário de 5 a 7, como é hoje, né? E, no final, o que nós fechamos com esse slide, porque, basicamente, nós vamos estar trabalhando de uma forma sistêmica esses 8 webinars, em que nós vamos estar articulando mineração, território, entidades e stakeholders, sempre nessa linha, tá? De tal forma que, ao final dos 8 webinars, nós temos um conjunto de conhecimentos, de insights. Nós vamos nos tornar muito íntimos desse escopo que nós vamos estar trabalhando nos próximos 2 meses. Próximo, favor, Isé.
Voltando de novo ao nosso tema de hoje, né, que é concepção e implementação de iniciativas colaborativas entre a mineração, territórios, comunidades e stakeholders locais, eu peço o slide que passa, o próximo slide, né? Aí vem uma pergunta, até um pouco uma brincadeira, né? Por que, afinal, esse meu amor declarado por cooperação e colaboração? Na medida que isso não faz parte da nossa cultura brasileira, né? O brasileiro é muito imediatista, ele é mais individualista, né? Mas eu trabalhei muito tempo com a Austrália, com mesmo Estados Unidos, né? Mas a Austrália é um case referência, né? Como que a cooperação e a colaboração na Austrália realmente é um drive para a inovação, é um drive para novos negócios, é um drive para a implementação de novas reservas minerais e assim por diante, né? De onde vem isso, né? Eu tive refletindo, é uma cultura familiar de décadas. Isso começou com meu pai, né? Que sempre teve essa cultura de cooperar como forma, inclusive, de compensar as lacunas de conhecimento e de formação acadêmica que ele tinha. E, vamos dizer, o próprio fato dele ter uma doutrina, seguir uma doutrina espírita, né? E o espírita, ele justamente ele trabalha muito com comunidades, ele trabalha muito com o outro, né? Então, isso foi sendo impregnado. E já casado, né? Virgínia, que é a minha esposa, Virgínia Siminelli, ela é uma grande gestora de redes científicas, então, naturalmente, nós temos aqui um ambiente de trabalhar, discutir e, eventualmente, otimizar, né, propostas de trabalhos cooperativos e em colaboração. A segunda razão seria o aprendizado que eu tive em situações duras e complexas ao longo de toda a minha carreira pessoal e profissional, que sempre pediam saídas não convencionais. E eu, vamos dizer, hoje olhando para trás, sempre aparecia como saídas não convencionais, muitas vezes com a falta de recursos, a cooperação e a colaboração. E sempre existem, isso é uma coisa que eu aprendi, né? É que sempre existem pessoas que procuram a mesma coisa, né? Então, olhar ao redor, estar sempre atento para quais pessoas que, ou agora, ou eventualmente no futuro, você sabe que elas vão estar trabalhando nesse sentido. O terceiro é um histórico profissional e institucional de estratégias e práticas cooperativas e colaborativas de sucesso, que eu vou estar apresentando a seguir quais seriam alguns casos dessas propostas, né, colaborativas. Muito investimento, esforço em treinamento e capacitação nessa direção de criar uma competência, né, na otimização e na gestão de projetos cooperativos e colaborativos. Finalmente, é meu entendimento hoje é que o brasileiro perdeu de novo a confiança na capacidade do país de desenvolver e crescer em ritmos importantes e contínuos. E que a única forma de retomar futuros mais justos e sustentáveis é pela mudança cultural através de um projeto que eu proponho, seria um projeto Brasil de mobilização pela cooperação e colaboração. Próximo, por favor, Slane. Bem, e aí vem, vamos dizer, quais foram, né? Quando eu olho para trás, porque o tempo passa, né? Eu já tenho 45 anos de carreira, trabalhando na engenharia, principalmente na engenharia ligada à mineração, e eu trabalhei em várias posições, em várias funções, o que me permite uma visão bastante privilegiada da mineração e também do seu entorno, dos territórios, das comunidades, das cadeias produtivas, né? Quando eu olho para trás, eu vejo que, na verdade, foram vários aprendizados, foram vários projetos que foram tocados, sempre dentro desse espírito da colaboração e da cooperação. Então, primeiro, seria iniciativas de colaboração profissional e empresarial em commodities minerais, minerais industriais, minerais de futuro, cerâmica, plásticos, metalurgia e siderurgia, cosméticos, tintas, mas diversos outros materiais. Por que esses outros materiais? Por que cosmético, né? Por que tintas? Por que plástico? Porque todos esses são segmentos industriais que têm os minerais como matérias-primas críticas, ou mesmo aditivos críticos. Os projetos colaborativos para cadeias produtivas nacionais e internacionais. Projetos de colaboração internacional, com destaque para projetos no Chile, Estados Unidos, Austrália, Portugal e França. Projetos colaborativos em entidades internacionais, como a Unesco, no caso do Geoparque,
e a ONU, no caso agora dos ODS. Organização e funcionamento de associações profissionais e setoriais, realização de inúmeros congressos e seminários organizados em parceria, participação de redes de desenvolvimento científico e tecnológico, projetos e programas governamentais, membro titular efetivo da organização criada pela ONU para os ODS 2030, e uma série de outros, né? Eu agora vou passar nos próximos slides casos, vamos dizer, grandes projetos, grandes estruturas de projetos e programas que realmente usaram a colaboração e a cooperação como a palavra-chave para o sucesso. Então, tem, vamos dizer, em Minas Gerais, ao longo aí dos anos 2000 até 2007, 2008, Minas teve uma liderança muito grande nos chamados arranjos produtivos locais, que são arranjos de pequenas, principalmente pequenas mineradoras, né? E aí, vamos dizer, com foco, por exemplo, em ardósia, gemas, né, no Jequitinhonha, gesso, isso mais no Nordeste, cerâmica, pedra-sabão, né? Quartzitos, né, como Pedra São Tomé. Então, assim, esse termo APL, ele, na verdade, ele contempla todos esses minerais que, de alguma maneira, eles são explorados em uma determinada região pela sua capacidade geológica. O próximo slide seria o Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico, que foi um projeto de grandes dimensões, que Minas Gerais investiu no período 2007-2013, e que, vamos dizer, conseguiu, diante da robustez da sua rede de cooperação, das várias instituições, a gente pode falar um pouco mais depois, ele conseguiu atingir resultados realmente impressionantes pela complexidade dos resultados que foram atingidos. Eu vou pedir ao Isaac que passe aí um vídeo que, na época, foi o vídeo que marcou o lançamento do programa Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico. Por favor, Isaac. O que une o talento que transforma a pedra-sabão à tecnologia que impulsiona o foguete? Que ligação tem o celular mais moderno com a comida que alimenta nosso conforto? Mineração e metalurgia, transformação e alquimia, vocação natural, essência mineral que faz Minas ir além. Da matéria-prima, fina mistura, nasce o futuro com excelência. Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico. Uma plataforma que une pesquisadores, universidades, centros de pesquisa, órgãos de fomento e entidades empresariais. O objetivo é aumentar o desempenho, a competitividade, a sustentabilidade e a geração de negócios. Além de promover a cooperação entre o mercado e as universidades, o Polo faz a articulação entre as cadeias produtivas e as instituições de financiamento, o governo, a sociedade civil e os parceiros internacionais. Sempre apostando no conhecimento como instrumento de conquistas, desenvolvimento, modernidade e bem-estar. A prospecção e a exploração, a lavra e o beneficiamento mineral, a transformação, o tratamento, as propriedades dos materiais, o controle rigoroso, a preservação do meio ambiente. O trabalho do Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico é tão abrangente quanto os horizontes de Minas. Por isso, convida a ir mais longe, a trazer divisas através das grandes empresas e oportunidades por meio das pequenas. Qualificando profissionais, incentivando talentos, gerando conhecimento e oportunidades, o Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico invoca o novo e convida a usar. Bem, esse programa, o Polo de Excelência, como eu falei, ele foi operado de 2007 a 2013 pelo governo de Minas, né? Justamente para tornar, vamos dizer, consolidar Minas Gerais como um polo de excelência em mineração e metalurgia. Ele teve alguns expoentes de realização e mesmo as metodologias, né, que poderiam ser aplicadas em projetos de grande desafio, como
minerais de futuro, reconversão de territórios minerados, né, fechamentos de minas e assim por diante. O mais incrível nesse projeto é que conseguiu-se, né, por uma gestão muito forte da secretaria naquela ocasião e também com muitos recursos, que se reunisse várias universidades de ponta, né, universidades muito fortes, envolvidas com mineração, as questões ambientais, questões sociais. Trouxemos as organizações industriais, como a ABM, a FIENG, né? Trouxemos a AMIG, representando os municípios mineradores, o governo federal e o governo estadual, com várias secretarias e organizações. Isso criou, então, uma possibilidade de facilitação. Então, era possível, eu era o presidente do comitê gestor e gerente técnico desse projeto, era possível usar, porque sempre tinha uma mão, né, de algum desses órgãos, além de cooperações mesmo em termos de projetos, né, que permitia que a gente alçasse voos, né, e ousasse em termos de propostas e ambições. Algumas características que eles tiveram, por exemplo, esse projeto abriu Minas Gerais para o mundo. Então, nós fomos buscar grandes parcerias internacionais. 2 parcerias de destaque foram com a Austrália, né, no estado de Queensland, que é um grande estado operador de mineração. Então, seria aquela para realmente cooperar no sentido da tecnologia contemporânea de mineração e práticas. E o outro é a região de Nord-Pas-de-Calais, na França, que era uma região que tinha produzido carvão no passado, né? Aí tem uma visão dela, e que agora o grande desafio dela era fechar, né, o fechamento das áreas e a reconversão de todo o território de Nord-Pas-de-Calais, cuja capital era Lille, no sentido de, vamos dizer, resgatar a economia, né, trazer novas economias para os vários municípios daquela região. O próximo, por favor. Bem, na Austrália, vamos dizer, além de trabalhar muito com as universidades australianas, e várias delas vieram fazer parcerias com universidades de Minas Gerais, né? Nós criamos uma intimidade muito grande com os CRCs, que são os Centros de Pesquisa Cooperativa, né? Que é uma metodologia de sucesso na Austrália, e também com a Maira Internacional, que faz uma série de estudos pré-competitivos. Então, ela reúne empresas de mineração e de serviços e de equipamentos no mundo inteiro, junto com universidades também internacionais, no sentido de desenvolver soluções para carências pré-competitivas. Tá? Isso, na verdade, vamos dizer, hoje a Maira tem uma presença muito forte no Brasil, e os CRCs, em várias situações, eles foram propostos, né, como no caso dos minerais de futuro, para ser uma metodologia, né, um modelo de centros para o Brasil no futuro. Próximo. Como já um spin-off, né, um derivado do Polo de Excelência, foi criado o consórcio Mino-Metalúrgico de Qualificação e Formação Profissional em Minas Gerais, que ele reuniu as maiores empresas de metalurgia e mineração. Ele é coordenado pela Alba Santos, na época na CSN, e esse projeto teve um grande sucesso no momento que havia uma grande carência de profissionais para atender aquele boom da mineração em Minas Gerais. Então, o objetivo era o quê? Era capacitar, o objetivo era criar formas de trazer mais profissionais para o mercado, e o objetivo era antecipar carências de conhecimentos para o futuro. Próximo. Depois veio o projeto Nova Mineração, né? Que ele veio como uma tentativa de legado, né, ao acidente, ao desastre em Mariana. Né? Foi um projeto criado pela FAPEMIG, cujo objetivo é o seguinte: tudo bem, vamos dizer, como que nós podíamos, talvez, dar alguma contribuição para esse novo formato de mineração que de alguma maneira, esteja menos vulnerável, né, aos acidentes em função de tecnologias que, de alguma maneira, ficaram atrasadas no tempo. Né? E dentro desse projeto Nova Mineração foi criada aí as plataformas do R3 Mineral, que era o trabalho com resíduos, né? E que hoje tem várias instituições trabalhando em termos de soluções e também já com práticas empresariais. O Mineração 4.0, que trabalhava a discussão de como trazer as tecnologias 4.0 para a mineração.
Territórios de Mineração, que é outra plataforma que trabalhava principalmente os passivos, né, que existiam na relação mineração-território, e que agora os ODS e ESG seriam muito convenientes nesse momento. E as novas economias, que seria já um carro-chefe para os projetos de reconversão, que já começavam a ser demandados ainda de uma maneira tímida naquele momento. Esse projeto foi tocado em 2016 e 2017. Mas até hoje a gente vê, de alguma maneira, projetos que tinham já uma proximidade muito grande. Talvez o principal deles fosse o Mining Hub, né? Que hoje é um grande sucesso aqui em Belo Horizonte, e que reúne as maiores minerações para a inovação. Próximo, por favor. O Geoparque também é um desdobramento do Polo de Excelência. Durante a implementação do Polo, nós vimos, ficou muito evidente que nós não tínhamos bons mecanismos de interação dos setores tecnológicos, dos setores governamentais com a sociedade, né? Então, nós fomos ao mercado buscar, e naquela ocasião a CPM ela fechava um acordo de cooperação com a Unesco no sentido de implementar os geoparques. Então, no período 2011, 2010 a 2020, principalmente, foi uma fase muito acelerada de implantação do geoparque quadrilátero ferrífero, e que trouxe uma série de contribuições de fundamentos, conceitos e principalmente projetos pilotos que hoje estão disponíveis, né, estão depositados para evoluir para projetos de grandes dimensões que podem ser adotados ou pelas mineradoras, ou pelos territórios, ou pelos governos, ou pela própria sociedade. Próximo. O Instituto Aqua, né? Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Minerais, Água e Biodiversidade, que ele aconteceu quase que em paralelo ao Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico, foi tocado pela Virginia Siminelli, né? É um projeto que deixou uma marca de tempo, né? E que foi outro projeto que a cooperação era a essência do projeto, a colaboração era a essência. E eram parcerias nacionais e parcerias internacionais. Eu recomendo vocês a visitarem o site do INCT Aqua no sentido de entender quais foram essas contribuições que foram deixadas. Próximo, por favor. Isso aqui é uma cópia de um dossiê, né? Que foi desenvolvido na região do Alto Paraopeba, né? Foi criado ali como resultado já também da atuação do Geoparque e do Polo de Excelência naquela região, o CDK, né? É o Conselho Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Alto Paraopeba, cujo objetivo era o quê? Era identificar os pilares, né? E os fundamentos de reconversão para a região do Alto Paraopeba, para a região mineradora do Alto Paraopeba. Num primeiro momento, focando Ouro Branco, Congonha e Conselheiro Lafayette. Ao final de 2 anos e meio, nós conseguimos deixar umas propostas de quais seriam os pilares, quais seriam os alvos de diversificação da economia, justamente para desenvolver essa reconversão daqueles 3 municípios, e isso depois seria ampliado para todos os outros municípios da região. Isso está disponível, vocês podem ter acesso a isso, inclusive, na internet ou junto comigo. Próximo, por favor. Bem, talvez hoje, no momento, o grande projeto, a grande fala hoje é a reconversão produtiva de territórios minerados. E talvez os 2 grandes municípios que estão mais comprometidos, mais acelerados nesse processo, sejam Conceição do Mato Dentro, né? Por uma ousadia do próprio prefeito, e Itabira, né? Recentemente ocorreu um evento organizado pelo SEBRAE, né, onde foi discutido o status atual, né, o cenário atual desse projeto, mas fica claro que é um projeto que realmente vai demandar para a sua execuibilidade, ou mesmo para se acelerar a implementação de projetos de reconversão, parcerias robustas. Por isso que eu falei, eu acho que resgatar aquele processo, né, aquele momento do Polo de Excelência Mineral Metalúrgico, seria muito interessante no sentido de buscar soluções que acelerem a implementação de propostas de reconversão para os vários municípios mineradores. Próximo, por favor. E esse grande programa de reconversão, ele hoje é gerido por uma grande aliança formada pelo IBRAM, a Associação dos Municípios Mineradores, o SEBRAE,
governo de Minas e governo federal, numa grande rede, né, para a reconversão de territórios minerados, principalmente com foco em Minas Gerais. Próximo. Um ponto que é extremamente importante, que isso nós vamos discutir isso em outros webinars, é que existe principalmente é o mais importante, um eixo crítico para que todos esses projetos de parceria, colaboração, cooperação, de grandes dimensões, de grandes complexidades, tenham sucesso. É governança. Tá? O Brasil ele tem uma característica, infelizmente, que ocorre em todos os projetos do qual eu já participei, que é a descontinuidade. Tá? Pelo fato de nós termos os executivos governamentais, sejam municipais, sejam estaduais ou sejam federais, que a cada 4 anos, ou mesmo menos que isso, se retiram do processo, nós temos de criar sistemas de governança robustos e muito bem monitorados, e aí eu proponho até uma quarteirização, no sentido de controlar o sistema de governança, no sentido de assegurar que essa governança realmente aconteça e seja perene. Quando nós falamos, por exemplo, em projetos como de reconversão, pegando como caso, né, nós estamos falando em décadas para que isso realmente comece a mostrar resultados. Como é que você mantém uma governança ao longo de décadas? Realmente você tem de ter uma governança superior, né, e uma série de indicadores que acompanhem o desempenho desse sistema de governança. Né? Nós trabalhamos muito próximos com a região de Nord-Pas-de-Calais, né, com a Mission Bassin Minière, que era um modelo, era uma estrutura similar ao Geoparque, tanto que existia uma parceria entre a agência Mission Bassin Minière na França e o Geoparque Quadrilátero Ferrífero aqui. Ele demorou décadas. Tá? E esse projeto, recentemente, ele foi renovado, tá? Avaliando quais foram os resultados ao longo de 30 anos, né? E renovando resultados para os outros próximos 30 anos. Né? Então, vocês verem a dimensão de tempo que nós estamos trabalhando. E no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande. Né? Tanto a sociedade, né, quanto o próprio sistema político, eles existem para poucos anos. E nós temos de mudar isso, justamente propondo e viabilizando um sistema de governança perenes para mais de década. Próximo, por favor. Bem, o projeto, se for trabalhar em qual é o projeto de cooperação e colaboração mais recente que eu tenho trabalhado, né, é justamente o projeto de implementação dos ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente aqui em Minas Gerais. Apesar de nós termos uma grande parceria com a Amazônia, né, através da organização que a ONU criou, foi o SDSN. Hoje nós temos o SDSN Rio, o SDSN Quadrilátero Ferrífero e o SDSN Amazônia, né, que se articulam com o escritório de Nova York da ONU. Tá? É um projeto, é uma dinâmica de parceria e colaboração muito forte, né, muito acelerada. Fazemos reuniões periódicas no sentido de ver como que nós podemos, na verdade, criar metodologias de aceleração da implantação dos ODS. O mais interessante dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é que eles são 17 ODS, mas existe um ODS, especificamente o 17, que ele já nasce, né, com a gênese da cooperação. Então, nesse momento, já se traz a necessidade de criar sistemas de governança que, para viabilizar os outros 15 ou 16 ODS, se tem um sistema de governança robusto. Né? E isso é o objetivo aí de mais de 3 mil membros ao redor do mundo que frequentemente estão trocando conhecimentos, práticas e casos de sucesso ou insucesso. Né? E que isso tudo está disponível para vocês aqui em Minas Gerais, principalmente, onde nós estamos presentes, ou, eventualmente, em outros estados, através de outros agentes. Próximo. Bem, o Isaac, eu acabei esquecendo de orientar, agora nós vamos passar um vídeo para introduzir aí o que são os ODS. Tá? Apesar de ser um vídeo bastante iniciante, ele realmente ele marca conceitos, ele marca fundamentos. Então, Isaac, gostaria que você passasse, por favor.
entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental, e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Retomando, vou estar pedindo ao Isaac para colocar aí no chat para vocês o link para esse vídeo, né?
E chama atenção também que vamos dizer, o vídeo repete 2 vezes. Os ODS têm uma proposta totalmente inclusiva. Então, a ideia é não deixar ninguém para trás, né? Essa é uma lógica, é uma condição para se desenvolver os ODS, que eles sejam desenvolvidos de forma capilar, contemplando todos os 17 ODS. Logicamente, você sempre vai ter um ODS que vai estar sendo privilegiado, mas que contemple todos de forma a não esquecer ninguém, né? Isso é muito... Nós moramos num país pobre, né? Então, é natural que as comunidades mais carentes sejam esquecidas. Ao contrário, né? Nós temos de garantir que esse processo seja inclusivo. Isaac, próximo slide. Bem, já está aí não, volta, por favor. Já está aí esse talvez seja o fechamento da questão dos ODS. O que nós estamos trabalhando hoje, né? Dentro do contexto mineração? A ideia é o quê? É que os ODS, que vão contemplar principalmente territórios e sociedades, stakeholders, né? Eles se articulam com as práticas e os esforços ESG nas empresas, né? Então, nós entendemos que quanto mais bem articulados forem os ODS ao ESG, mais acelerado esse processo, né? E isso feito de uma forma amigável, né? O nosso esforço para os ODS é justamente estarmos colocando à disposição, né, esses elos, essa engrenagem do ODS à disposição para ela estar interagindo com as práticas ESG nas empresas de mineração. Mineração é uma atividade de grande influência, né, e ocupação territorial, né? Então, é natural que ela vai ter uma possibilidade, uma capacidade de correlação, de alinhamento com todos os 17 ODS, né? Assim como os ODS certamente vão se articular muito bem com as práticas ESG que são definidas pelas empresas e pelos investidores, pelas empresas que estão orientando o processo. Eu vou pedir ao Isaac também que deixe com vocês aí no chat o link para uma literatura introdutória, né, aos 17 ODS, os 4 grupos a que eles estão ligados. É uma leitura interessante que permite a vocês terem uma visão mais estratégica dos ODS. Ok, Isaac? Próximo, por favor. Bem, agora, talvez fazendo um foco na mineração propriamente dita, né, nós temos de entender o quê? A necessidade de cooperação e de colaboração, de projetos de cooperação e colaboração, ela vai vir quanto mais se detalhe, se diagnostique, né, os riscos e oportunidades de negócio em mineração e metais no Brasil. Então, quanto mais a indústria e seus profissionais e suas diretorias, né, e o board tiverem uma intimidade com quais são esses riscos e oportunidades, mais rápido a empresa vai estar se adequando, né, em termos de competitividade no mercado global e também nas demandas da sociedade no Brasil. A Ernst Young, que está aí o símbolo dela, a logo dela, né, ela credenciada pelo IBRAM, todo ano, basicamente, ela solta esse documento, né, e ele já se tornou meio que uma referência. Para mim, pelo menos, é uma referência, né, em termos de justamente esse documento ele valida, né, os alvos de prioridades que nós vamos desenvolver em termos de incluir, em termos de capacitar, em termos de transferir para a mineração. Próximo slide, por favor, Isa. Então, se nós vemos aí o próximo slide, eles chamam a atenção dos 3 pontos, né, que são foco aí para mineração. O foco no ESG, tá? O foco na licença social para operar e o foco na mina do futuro, tá? Em termos de toda a demanda de tecnologia 4.0, capacitação dos profissionais e assim por diante. Isso é uma visão mundial, né, que se repete no Brasil também. Eu sugiro que vocês acessem esse documento, facilmente
vocês podem acessar pelo Google, né? E tem uma leitura rápida e muito interessante, né? Com muitas referências. É o próximo slide. No próximo slide já é uma visão muito mais dos executivos brasileiros, que, de certo modo, está de acordo com as observações e talvez um pouco mais detalhado. Próximo slide, por favor, Isaac. Bem, um pouco já caminhando para fecharmos a apresentação, né? Nós estivemos falando, principalmente quando a gente trouxe esse documento da Ernst Young e do IBRAM, né? Nós estamos falando aí de projetos de inovação, projetos de adequação, projetos de sustentabilidade, projetos de capacitação dos profissionais, mas com foco empresarial. E esses projetos, eles podem ter duas dimensões. Eles podem ser projetos pré-competitivos, né? Que justamente eles contemplam o setor, né? E aí o setor que tiver capacidade e tiver agilidade, tiver espírito, né? Setorial, no sentido de contemplar as demandas setoriais, esses projetos podem ser contemplados da forma pré-competitiva. Isso, por exemplo, é o caso, eu cito aí o caso do Mining Hub, né? Que tem as duas versões, né? Ele tanto trabalha já com desenvolvimentos pré-competitivos, quanto ele articula com empresas isoladamente quais seriam as demandas específicas, competitivas, que elas trabalhariam fora ali do Mining Hub, né? O Mining Hub me lembra muito a Myra, na Austrália, né, onde eu comentei que eles têm uma cultura colaborativa muito forte, né, em que é uma organização de décadas que nasceu na África do Sul, né, começou justamente, é muito interessante, que a Myra começou pelo que desenvolveu na África do Sul, as pessoas da mineração, das universidades, das empresas de consultoria iam para os pubs, né, para os finais de semana, e dali começou a nascer, né, essa oportunidade de se juntar as várias partes no sentido de desenvolver projetos pré-competitivos. Daí nasceu a Myra, na época era o Mintec, depois a Myra na Austrália, e hoje a Myra está forte, está presente no mundo inteiro e com uma presença muito interessante aqui no Brasil. Eu recomendo que vocês estudem mais essa entidade como um modelo de futuro, né, para o Brasil. Outras instituições que poderiam que já estão atuando há muito tempo, tanto no pré-competitivo quanto no competitivo, são as universidades e redes de pesquisa, que aí são multi-instituições, o centro de pesquisa, como o CETEM, por exemplo, no Rio de Janeiro, Embrapa, né, Embrapi, que é uma rede, né, é uma solução muito interessante do governo federal para as empresas que estão buscando inovação, órgãos como FAPEMIG, CNPq, que podem firmar parcerias setoriais e empresariais no sentido de buscar inovação. Um ponto, porém, que eu chamo a atenção é o seguinte: as universidades, elas sempre assumiram no Brasil um papel, né, de puxar, né, as bases para a inovação. Tá? Nós temos acompanhado que hoje há, na verdade, um enfraquecimento das universidades em termos de recursos, né, em termos de apoio aos pesquisadores, né? Então, eu antecipo que nós podemos estar, ao longo aí dessa década mesmo, vendo que as empresas de mineração vão ficar sem esse apoio das universidades, né? Um apoio que sempre foi muito disponível, né, pelos pesquisadores, né, pelas instituições propriamente dita e pelas redes que se formavam no sentido de atender, né, aquelas demandas de inovação ou de conhecimentos pela inovação que já se antecipavam para o futuro. Então, estrategicamente, eu vejo que universidades têm de ser mais trabalhadas, têm de estar sendo mais procuradas pelas empresas no sentido de entender se o fluxo de conhecimento ele vai ser mantido porque as empresas de mineração brasileiras possam continuar inovando no ritmo que elas vinham. Tá? Próximo, por favor, Isaac. Bem,
Aí é uma visão de uma comunidade, né? Esse é outro aspecto que nós vamos estar tratando em outros webinars, é como trabalhar essa dinâmica, essa perspectiva colaborativa de várias instituições, no sentido de trabalhar os anseios e os pleitos da sociedade, já antecipando, né, vamos dizer, os cuidados que a mineração tem hoje com o conceito de licença social para operar. Nós vamos estar trabalhando em outros eventos. E próximo slide, por favor, Isaac. Bem, eu deixo aí meus contatos, tanto meu e-mail, né, que é o siminelli@mercadomineral.com.br, quanto o telefone celular, que vocês podem acessar tanto por Zap quanto por ligação direta. Eu agradeço a presença de todos, me coloco à disposição. Eu gostaria muito que vocês levantassem pontos a ter debatidos, até para, eventualmente, nós trabalharmos em próximos eventos que virão. Muito obrigado. Bom, Renato, Isaac aqui. Como não tem nenhum ponto lá no chat, né, a gente pode estar encerrando a transmissão agora, né? Então, tá bom. Só reforçando que essa webinar foi gravado, né? E nós estamos, vamos dizer, já talvez na semana que vem a gente já esteja disponibilizando para vocês na própria página do Simpla, né, Isaac? Acho que a gente pode colocar assim. Já vão ter o link desse webinar e, vamos dizer, e já anunciando o próximo que acontece na quarta-feira. Sim, e no site territoriamineral.com.br. E no território também. Agradeço a todos. Muito obrigado.